Olá a todos, excelente dia para vocês, alunos do ensino médio, primeiro ano. Essa aula é específica aos alunos da turma de filosofia, né? Essa é a nossa primeira aula remota, gravada aqui, com continuidade do nosso assunto, né? Nós começamos no começo do ano a falar sobre uma ideia do que seria a disciplina e depois entender o que era a filosofia, né? E aí, para isso é preciso que todos vocês tenham em mãos o nosso livro didático. Quem não tiver não recebeu o livro, né? Tenta ver com algum colega uma cópia ou uma digitalização. A gente tenta resolver isso depois. Mas dando continuidade à nossa aula, nós temos aqui o capítulo 1 com título A Atitude Filosófica, que é esse daqui, ó, Atitude Filosófica. Ele começa na página 10 e eu já deixei um vídeo no Cigar um tempo atrás, dando conceitos sobre filosofia. E aí você vai ler a página 12, a página 13, e nossa aula de hoje começa a partir da página 16, né? Na página 16, ainda sobre essa reflexão do que seria filosofia. Bom, é importante a gente entender que a filosofia, ela é um campo de estudo em que o fio condutor é, palavra-chave, o pensamento. Então, o pensamento é o suporte digamos assim, o gás, né, que dá todo esse fogo para o filósofo ou para qualquer pessoa que queira exercitar o ato de filosofar, né? E aí é importante a gente também citar nesse conteúdo a pessoa do filósofo Sócrates. Sócrates é considerado o pai de todos os filósofos, o pai da filosofia, porque foi ele que justamente trouxe para a humanidade a questão da reflexão e do ato do pensamento, de exercitar o pensamento. Então, Sócrates ele vai sempre aparecer no decorrer da disciplina como esse personagem, né, esse mentor da filosofia, porque Sócrates ele tinha uma tática, né, super interessante de abordar as pessoas na Grécia Antiga, né, os grandes pensadores, né, eles eram abordados seguindo a técnica, digamos assim, entre aspas, a técnica de Sócrates, por uma outra pergunta. Digamos, se um pensador chegava e te fazia uma pergunta, Sócrates respondia com uma outra pergunta sobre esse tema. Então a gente vê, com base nisso, que a filosofia ela não é um campo de estudo que tenha respostas exatas, amarradas, fechadas. Não, ela é um campo de pensamento livre, onde nós iremos construir a nossa forma de pensar, o nosso senso crítico, tendo uma certa liberdade de permear outros campos de conhecimento. Por isso que é interessante a gente entender ou buscar entender qual é o lugar da filosofia. E isso você vai ver aqui na página 17 do livro. Esse tópico aqui, o lugar da filosofia. E esse tópico já começa a dizer justamente que a filosofia não é um campo fechado mesmo, assim, único. A filosofia ela vai dialogar com a sociologia, né? Daqui a pouco a gente vai também ter aula de sociologia e vocês vão já buscar entender ou diferenciar a sociologia da filosofia. E a filosofia ela vai dialogar com a ciência, com a medicina, com o direito, com a arte, enfim. A filosofia ela é livre para construir um pensamento crítico com qualquer forma ou qualquer campo de conhecimento. Por isso que ela é rica, né? E aí a gente já em seguida já entra sobre mito
e filosofia, né? É importante que vocês saibam diferenciar o mito da filosofia. Por que eu trago o mito aqui nesse capítulo, desse estudo? Porque o mito, ele surgiu na Grécia Antiga, antes mesmo de existir o termo filosofia. Porque antes de existir o conhecimento da filosofia, o mito é que substituía a filosofia. Porque o mito, para quem não sabe, é, digamos assim, uma história, né, criada ou inventada ou cultuada naquele povo, naquele espaço, naquela cidade, naquela civilização, onde todos acreditavam sem questionar, quase como um dogma, né, ou uma história que, de certa forma, passava um tipo de ensinamento, um conhecimento. Por exemplo, a Caixa de Pandora, né? E aí depois adiante vem aparecendo outros personagens bem famosos ainda hoje, até na literatura, como o Minotauro. Enfim, o mito diz aqui no livro que é uma daquelas noções que a princípio parecem simples, mas quando investigadas a fundo, revelam bastante complexas. Então, quem for estudar a fundo o mito vai ver que ele realmente é um campo também complexo como a filosofia, né? Só que aí depois, o evoluir da forma de pensar, o mito, então, ele é, digamos assim, substituído, entre aspas, pela filosofia, né? Então, a filosofia depois ela vai ganhando espaço e ganhando uma melhor forma de entendimento por esses sábios, né? É importante também citar aqui um ponto que é cultural. Muitas vezes as pessoas, por não conhecer a filosofia ou não ter uma proximidade com a filosofia, achar que só quem pode filosofar é o filósofo que estudou, né? Ou então ter a ideia de que o filósofo é aquele que sabe de tudo. E muito pelo contrário, o filósofo não sabe tudo. Ele, na verdade, ele busca conhecer o que ele puder, entendeu? Então, porque justamente antigamente, antes de existir a filosofia, na Grécia Antiga, esses filósofos, que não eram chamados de filósofos, eram chamados de sábios, né? E um sábio tinha esse poder, pelo título, o cara que sabe de tudo, sabe de muita coisa, quando na verdade nem era bem por aí. Então hoje a filosofia ela já é flexível, ela já é um campo que ela está aberta a buscar formas de pensar de acordo com esse campo que ela esteja permeando, entendeu? Então não existe mais essa questão de dizer, fulano só quer ser, só quer saber de tudo, olha só, está filosofando, como se essa fosse uma proeza de pessoas raras. E não, todo mundo pode filosofar. Por isso que existe a disciplina de filosofia na escola, por isso que eu, enquanto professor, estou aqui para mediar isso para vocês, que todos nós podemos filosofar a partir do momento em que eu busco uma forma de pensar, seguindo uma linha de pensamento. E o que é o pensamento? É uma linha de raciocínio. Eu vou coordenando e ordenando esses raciocínios. Então, quem sabe pensar, sabe resolver problemas, sabe articular outras formas para resolver problemas. Se não dá certo de um jeito, pode dar de outro, né? O professor mesmo, na sala de aula, quando não tem um recurso para aplicar um assunto, ele tem que ter a capacidade de buscar um outro. Por exemplo, estamos aqui nessas aulas remotas, gravadas, é um plano B, e isso só existe graças a um dia alguém teve essa ideia, esse pensamento de criar essa estratégia, né? Então isso só existe porque alguém pensou diferente de uma maioria. Então, na arte, por exemplo, o artista, ele não é aquele que reproduz uma imagem, mas é aquele que cria, que pensou e criou uma imagem que até então alguém não teve essa ideia. Então, por isso que ele se sobressai por essa forma de pensamento. E aí, falando já em outro ponto, entramos na página 20 sobre ciência e filosofia, porque a ciência também é um campo de conhecimento, né, de pesquisa. Só que a ciência ela é restrita a, digamos assim, o cientista ele vai se especializar em algo, em um ponto específico. A filosofia não. A
filosofia ela está aberta a tentar entender o todo. Enquanto a ciência está querendo entender um ponto específico, a filosofia quer entender o todo. Por exemplo, a gente vai sempre buscar exemplificar temas da atualidade. E o tema da atualidade, infelizmente, é a pandemia, né? Então, os cientistas, nesse exato momento, estão tentando buscar um remédio, uma vacina. Eles estão diariamente trabalhando, pesquisando, através do estudo desse vírus, né, do Covid, para buscar cura, né? Então, os cientistas estão trabalhando nesse exato momento, inclusive, para buscar vacina, para amenizar e salvar a humanidade dessa pandemia, né? Então, isso é um campo da ciência. A filosofia, ela vai se distanciar desse pensamento, ou desse campo do vírus? Não. A gente pode também pensar a pandemia ou sobre esse vírus através da filosofia, né? Eu já vi várias formas de pensamento aí sobre, inclusive de cunho espiritual. Alguns acham que esse vírus vai melhorar a humanidade depois que ele passar. Muitas pessoas estão tendo mais atenção agora na questão da higiene. Enfim, as pessoas passaram meio que à força se comportar de uma outra forma por conta dessa situação. Mas tudo isso na filosofia a gente chama também de especulação, né? A especulação são coisas que a gente vai falando, vai ouvindo e vai somando essas informações porque alguém disse, ou eu ouvi, aí eu busco lá tentar entender, aí eu vou escolher se eu acredito ou não, né? A questão da especulação. A especulação, ela é um termo que é como se não tivesse muita validade, né? Se são especulações, não tem certeza ainda. E a filosofia também tem um pouco disso. A filosofia ela não tem certeza ainda de nada. Ela vai buscar pela especulação uma forma de pensamento, né? E é isso que eu quero de vocês, que vocês aguçem os seus sensos críticos, né? Sua forma de pensar. Muita gente pensa, mas não sabe escrever o que pensa. Ou muita gente pensa e não sabe falar o que pensa. Ou muita gente fala sem pensar. Então, é um campo bem perigoso que a gente tem que tomar cuidado. Enfim, falei de uma forma resumida este capítulo. Na próxima aula a gente vai continuar na página 22, falando sobre a filosofia segundo alguns filósofos. E eu queria deixar claro sobre como será a nossa primeira avaliação. Nossa primeira avaliação, vocês vão escrever para cada aula um pensamento, vão guardando e depois vocês vão mandar para o meu e-mail todos esses pensamentos em arquivo de PDF, mas todos juntos no mesmo arquivo em PDF. E para essa aula de hoje, para essa aula que eu acabei de falar, vocês vão fazer um texto só, baseado em 2 refletindo. Para quem não sabe, refletindo são atividades do capítulo que estão dentro do assunto. O primeiro refletindo é esse da página 16, que diz o seguinte: que verdades você aceitaria sem questionar? Então aí você vai analisar essa questão e vai começar um texto. E esse mesmo texto você vai emendar no segundo refletindo da página 21. Se tanto a ciência como a filosofia se opõem ao mito, então qual a diferença entre as duas, né? Você vai falar a diferença entre ciência e mito, né? Pense nas situações nas quais o cientista assume uma atitude filosófica em relação à sua pesquisa. Enfim, esses 2 refletindo, você vai construir um texto só, livre, digitados em mesmo, viu? Nada de copiar do Google, é um pensamento pessoal seu. É assim que eu vou avaliar, tá bom? Depois eu vou marcar um dia para que vocês mandem esses textos todos, né? Vai texto 1, 2, 3, 4, serão em torno de uns 4 textos. Esse é o primeiro. Em um só PDF para o meu e-mail, tá bom? Então por hoje é só, nossa aula de filosofia de hoje é essa. Nós nos encontramos num outro vídeo com a nossa próxima aula, tá bom? Até mais, qualquer coisa é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp no grupo do Ensino Médio. Beijo!